Você vai custar entender, mas até o final você vai entender muito bem. Você vai falar, como é que tema esquisito? O tema é campo do oleiro versus, ou cemitério de forasteiro. Fala comigo, campo do oleiro, cemitério de forasteiro. De novo, campo do oleiro ou cemitério de forasteiro. Esse tema parece um pouco estranho, mas essas duas expressões são muito fortes na Bíblia. São muito fortes e falam profundamente aos nossos corações. As coisas, tudo tem o seu propósito, verdade ou não? Por exemplo, a caneta tem um propósito, não tem? Quando ela perde o propósito, o que ela vira? O que ela vira? Vira lixo. O computador, quando ele perde o propósito, ele vira lixo. O carro, quando ele perde o propósito, ele vira lixo. Perceba que tudo aquilo que perdeu o seu propósito vira lixo. E tudo o que o diabo quer fazer é roubar o seu propósito. Porque o dia que você perdeu o seu propósito, você se torna lixo. Deus não te criou para ser lixo, por isso Deus te fez com um propósito. Então nós devemos lutar, estarmos atentos, para que não tenhamos o nosso propósito roubado, que não tenhamos o nosso propósito perdido. Diga comigo, Deus não recicla pecado, Deus faz tudo novo. Querido, se em algum momento você perdeu o seu propósito, eu quero te dar uma notícia: Deus não recicla lixo, Deus faz nova todas as coisas. Deus quer fazer algo novo em nosso meio. Aí eu quero aqui entrar na palavra, falando sobre Jeremias, texto muito conhecido, capítulo 18, verso 2 e 4. Eu vou sintetizando o máximo dessa palavra, porque ela é muito forte. Eu teria que pregar ela vários domingos, mas eu vou sintetizar o máximo. Jeremias capítulo 18, verso 2 e 4, onde Deus está dizendo para o profeta Jeremias: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu. No versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga glória a Deus. Deus está se colocando, tem 3 elementos nesse texto. O primeiro, a casa do oleiro. O segundo, o oleiro. E o terceiro, o vaso. Onde é a casa do oleiro? É a igreja. É aqui que Deus trabalha em nós. É aqui que Deus, que é o oleiro, começa a nos moldar, nos curar, nos criar a sua forma. Querido, não tem problema se você quebrou aqui, porque se você quebrou aqui, você está no lugar mais seguro que existe, nas mãos do oleiro. O problema é quando o vaso quebra fora da mão do oleiro. Se você está na casa do oleiro, você está na mão do oleiro, e se você quebrou, não se preocupe, porque ele te faz novo. Uma expressão interessante nesse texto, onde Deus diz para ele: vai, levanta-te e desce. Fala comigo, levanta-te e desce. Parece estranho, levanta-te e desce à casa do oleiro. Mostra que a casa do oleiro não está no lugar alto, ela está no lugar baixo. O que significa isso? É um lugar de humilhar, é um lugar de se quebrantar, é um lugar de se render a Deus. Deus quer que
que nós estejamos todo o tempo rendidos a Ele, rendidos à palavra dEle. Amém? A Bíblia nos diz que nós viemos de onde? De novo, de onde? Mais forte, de onde? Isso, nós viemos do pó. Deus nos formou a partir do pó. Do pó Ele forma o barro. E do barro Ele forma o vaso. Você sabe qual que é o problema? É quando o vaso vira caco. O problema é quando o vaso vira caco. Quando ele já não é mais pó, quando ele também não é mais barro, mas ele já passou por processos, ele já passou por várias coisas, mas ele se decepcionou, ele se quebrou. Qual que é o problema do caco? Ele não se molda. Ele está quebrado, ele está destruído, mas ainda assim ele não se molda, porque ele vive o molde antigo. São pessoas que infelizmente sofreram decepções dentro da igreja, pessoas que sofreram decepções com Deus, viveram frustrações, se quebraram, porque também sofreram decepções consigo mesmas. E hoje estão como caco dentro da igreja. Não é pó, não é barro, é caco. E o que o caco vira? Lixo. Deus quer fazer coisas novas em nosso meio aqui. Talvez você está quebrado, seco, porque um dia você recebeu o molde, você recebeu o toque do Senhor, mas coisas aconteceram que fizeram você se quebrar. Fique tranquilo. Deus faz nova todas as coisas. Deus vai restaurar a sua vida, o seu propósito, a sua alegria. E o problema do caco é que o caco machuca, né? Já viu o caco? Corta, machuca. Gente ferida é gente também que fere. Hoje Deus vai trazer cura para as nossas almas. Deus vai trazer restauração, renovação em nome de Jesus. A casa do oleiro é o lugar onde a criação, a vida, é o lugar onde a terra está entregando a matéria-prima para que Deus, ou o oleiro, possa construir algo para um propósito. Casa do oleiro, ou campo do oleiro, é o lugar onde a terra está entregando o pó, para que Deus possa fazer o vaso. Casa do oleiro é onde a terra entrega o barro, para que Deus possa fazer o vaso. Há um paralelo, e um texto muito forte, que está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então fala comigo, o campo do oleiro gera vida. A terra entregou o pó, o que Deus fez? Fez vida. O que vale o pó? Nada. O que é o pó? Nada. Mas o que é o pó nas mãos de Deus? É vida. 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 Aí, há um provérbio maravilhoso, que está em Provérbios capítulo 30, versículo 15 a 16. Olha que provérbio interessante. Diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Aí ele continua: há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura,
a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Aqui, Salomão está dizendo que a sanguessuga, quem já viu aquela sanguessuga? Quem aqui já chamou alguém de sanguessuga? Conhece algum sanguessuga na família? É aquele, né? Aquele sanguessuga, folgadão, que ele só quer. E ele usa uma expressão muito interessante, que a sanguessuga, ela tem duas irmãs. Qual que é o nome delas? Dá e dá. E ele continua dizendo que há coisas que não se fartam na terra. Dentre elas, eu quero destacar a sepultura. Ele está dizendo que a sepultura nunca vai dizer basta. A sepultura, ou cemitério, é um lugar que está sempre recebendo, mas nunca está dando nada. O que o cemitério dá? Nada. O cemitério só está recebendo. O cemitério não dá vida, ele só recebe. E essa expressão é muito forte, porque quando Judas traiu Jesus, e aí eu quero caminhar com vocês fortemente nesse texto, acontece algo muito, muito forte. Nós sabemos que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E Judas se arrepende, ou ele é tomado de remorso pelo que fez. E a Bíblia nos conta que ele vai até os sacerdotes, arrependido. Vamos ler o texto em Mateus capítulo 27, verso 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. E a Bíblia continua nos dizendo, no versículo 5, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o quê? O que eles compraram com aquelas 30 moedas de prata? Compraram o campo do oleiro. Para quê? Para transformá-lo em cemitério de forasteiros. Fala misericórdia. O que é o campo do oleiro? O que a Bíblia fala sobre o campo do oleiro? O campo do oleiro é onde a terra entrega a matéria-prima para que a vida possa existir. Campo do oleiro é onde Deus pega o barro se rende, e ali Deus o molda a sua imagem, lhe dá vida, lhe dá propósito. O cemitério, conforme nós lemos em Provérbios, não é o lugar que dá vida, é o lugar que recebe, que tira a vida. E aqui nos mostra o que a atitude de Judas fez. A atitude de Judas converteu o lugar que projetava, que dava a vida, em um lugar de morte. O campo do oleiro se transforma em cemitério. O lugar que entrega agora não entrega mais, ele só pensa em receber. Nós precisamos ter muito cuidado. Eu digo nós, porque somos todos nós, para que a nossa vida não se transforme em cemitério. Às vezes nós vivemos isso, nós vivemos constante perdas, morte, vivemos sempre luto em nossa vida.
Não há nada, não há esperança, não há mais saída. Vivemos dilemas, aflições, angústias sem fim. Por quê? Porque em algum momento nós permitimos. Porque em algum momento nós, infelizmente, agimos de maneira errada. Querido, a nossa vida tem um propósito. E quanto mais eu entrego para Deus, quanto mais eu me rendo para Deus, mais vida vem de mim. Quanto mais você fala do amor de Jesus, você pode ter certeza, mais da presença de Deus você sentirá. Quanto mais você oferta, quanto mais você doa, mais alegria você receberá, porque a Bíblia diz, melhor dar do que receber. Mas às vezes nós nos prendemos em nós mesmos, nos tornamos egoístas. Por quê? Por causa dos traumas, por causa das feridas. Não quero mais me relacionar, eu não quero mais me doar, eu não quero mais me entregar. No dia que você desiste do seu propósito de se entregar para a vontade de Deus, de se render à vontade de Deus, você infelizmente vai viver morte na sua vida. Porque não existe vida sem propósito. E não há propósito sem vida. Nos tornamos verdadeiramente entulhos. O lugar que nunca tem para dar. E que só recebe o que não tem mais propósito. Sua vida será cheia de vida. Pelo menos 3 améns. Aonde você chegar, você vai ser campo do oleiro. Mas chegou o campo do oleiro ou o cemitério aqui? Aonde você chegar, vai ser campo do oleiro. Você vai chegar no seu trabalho, vai ser campo do oleiro. Como assim campo do oleiro? Deus vai tirar de você coisas que vão mudar aquele ambiente e vão mudar outras vidas. A partir de você, Deus vai gerar mais vida no ambiente onde você estiver. Agora, se você não quiser, você vai ser cemitério. Chegando lá, o que você vai fazer? Nossa, chegou o velório. A morte chegou. Por quê? Só reclama. Ele fala mal de todo mundo, ele é briguento, ele é oprimido. Você já viu que tem gente que chega que parece que chegou, foi um... Né? Você fala, meu Deus, o ambiente pesa, parece que até a luz fica mais fraca. Não é? O computador para de funcionar. Começa a dar uma dor de cabeça. Nossa, o que foi? Fulano chegou. É cemitério. É cemitério. Tudo que ele tem é morte. Por quê? Porque ele parou de doar-se. Ele virou lugar do fim, não lugar da vida. Ele virou lugar de desesperança, não mais de esperança. Ele virou um lugar de luto. Agora, que palavra. Judas converteu o campo do oleiro em quê? Cemitério. E Jesus? O que Jesus fez? Atos, capítulo 13, versículo 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram aonde? Aonde Jesus foi colocado? O que é o túmulo? É o cemitério. É o fim, não é? Judas transformou o campo do oleiro em cemitério. Mas Jesus transformou o cemitério em campo do oleiro. Ele fez o lugar do túmulo se tornar o lugar de vida para nós. E de vida eterna.
Então deixa eu te dizer uma coisa, Jesus quer entrar na sua vida hoje. E se você tem vivido uma vida só de choros, de perdas, de lamentos, de angústia, hoje eu quero te apresentar aquele que é maior do que a morte e que pode transformar você de novo em um campo do oleiro. E ele continua, que ele foi colocado no túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são testemunhas perante o povo. Quantos querem virar campo do oleiro aqui agora? Amém. Quantos querem que o lugar da morte se transforme em lugar da vida? Amém. Quantos querem que a sua vida seja instrumento de Deus por onde quer que você passe? Amém. O campo do oleiro está fazendo o quê? Entrega. Eis-me aqui, usa-me, sou teu, molda-me. Olha, cada vez ele entrega. E o cemitério? Tira, tira, e cada vez tira, e cada vez tira. Hoje é dia de nós nos entregarmos completamente ao Senhor. De nos humilharmos diante dEle e dizermos: Senhor, eis aqui. Antes que o Senhor me dê, eu me disponho a entregar-me completamente ao Senhor. Eu sou o barro, Tu és o oleiro. Restaura-me, molda-me e usa-me. Com seus olhos fechados, ainda a cabeça curvada diante do Senhor.